Nós vamos na nossa aula de hoje, no capítulo 11, Revolução Russa. Nós vamos identificar as principais características do Império Russo entre o fim do século XIX e o início do século XX. Analisar o significado das revoluções de 1905, de fevereiro de 1917 e de outubro de 1917. Entender o processo de implantação do socialismo na Rússia e os conflitos resultantes do socialismo. Nós vamos compreender os fenômenos políticos e sociais resultantes das mudanças políticas na Rússia pós-1917. Para compreender os motivos que levaram à eclosão da Revolução Russa, é necessário relacionar os contextos sociais, políticos e econômicos em que o país estava inserido. A vitória definitiva da Revolução na Rússia e a implantação do modelo socialista numa sociedade essencialmente agrária e de desenvolvimento capitalista incipiente foram os principais desafios dos líderes do movimento naquele contexto. Os rumos que tomaram, entretanto, afetaram todos os países. Nós devemos discutir como isso influenciou esse movimento de revolução e de implantação do socialismo, vai influenciar nos diversos países do mundo. Revolução Russa. Atualmente, a Rússia tenta recuperar a influência econômica e a condição de liderança que já desfrutou em outros momentos de sua história, favorecendo-se da proximidade geográfica com a Europa Ocidental e Oriental, a China e o Oriente Médio. Há pouco mais de 100 anos, o país atraiu a atenção de grande parte do mundo, ao ser a primeira nação a adotar o regime socialista. Em 1917, eclodiu uma revolução popular que exigia profundas transformações no sistema socioeconômico e rompia com o capitalismo, que, embora ainda fosse incipiente no país, tinha acentuado as desigualdades sociais na Rússia. Os antecedentes da Revolução. Até meados do século XIX, a Rússia era um vasto império absolutista, cujo governo era exercido pelo czar, a denominação dada ao monarca, da dinastia Romanov, no poder desde 1613. A economia permanecia essencialmente feudal e as grandes extensões de terras férteis continuavam propriedades dos nobres, que compunham uma poderosa aristocracia rural. A igreja, de maioria católica ortodoxa, era controlada pelo Estado. A partir dessa época, os czares que assumiram o poder empreenderam algumas mudanças na economia do país, procurando integrá-lo aos mercados internacionais. Em algumas cidades, a burguesia local, aliada ao capital estrangeiro, investiu na industrialização, o que fez surgir a camada social dos proletários urbanos. Contudo, os capitalistas impuseram aos trabalhadores russos jornadas mais longas e salários mais baixos do que os praticados no Ocidente. Cresceram, assim, as mobilizações contra o regime czarista e por melhores condições de trabalho. Enquanto isso, nas áreas rurais, os camponeses lutavam pelo fim das taxas feudais e pelo acesso às terras. Nesse cenário de descontentamento popular, crescia entre os trabalhadores urbanos o apoio a diversas correntes do socialismo. Lideranças do movimento operário divergiam com relação ao projeto de mudança a ser adotado. Havia também segmentos liberais que defendiam a instalação de uma monarquia constitucional, ideia que, no entanto, perderia força com a saída do czar em 1917. Os políticos de oposição ao czarismo. Durante o reinado de Nicolau II, de 1894 a 1917, que viria a ser o último czar, ocorreram intensas transformações no país: desenvolvimento urbano e comercial, formação de novos partidos políticos, consolidação da alta burguesia, da classe média e do proletariado na sociedade russa. Protestos e mobilizações contra o autoritarismo do regime czarista e difusão das ideias socialistas. Em 1903, dois grupos políticos se formaram com a divisão do Partido Operário Social Democrata Russo e se destacaram nos acontecimentos que se sucederam no país até a segunda década do século XX. Os mencheviques.
Liderado por Martov, pretendia substituir o czarismo por uma república controlada pela burguesia para desenvolver o capitalismo na Rússia. Considerava que esse processo evidenciaria as desigualdades sociais e só então os proletários estariam prontos para fazer a revolução socialista. Os bolcheviques, liderados por Lenin, eles pretendiam fazer a revolução proletária imediata para derrubar o czarismo, acabar com o capitalismo e implantar o socialismo na Rússia. Em comparação ao menchevique, era o grupo político que reunia a maioria dos proletários. A situação revolucionária é de 1905. No início do século XX, Rússia e Japão entraram em guerra pela disputa de mercados asiáticos. Em 1904 e 1905, ocorreram crises de abastecimento e de preços, e a fome atingiu muitas pessoas, provocando a insatisfação da sociedade russa com o governo. Para reagir a essa situação, os bolcheviques incentivaram a formação dos soviéticos, assembleias formadas por soldados, marinheiros e trabalhadores com o objetivo de organizar frequentes manifestações de protesto contra o governo. Embora os soviéticos tenham sido duramente reprimidos pelo exército czarista, eles exerceram um importante papel na divulgação do socialismo e na conscientização política do proletariado russo. Ainda em 1905, os proletários russos entregaram ao czar Nicolau II uma petição, na qual reivindicavam uma série de direitos ao governo. No entanto, a passeata dos proletários rumo ao Palácio Real, na cidade de Petrogrado, gerou violenta reação das tropas, que eram leais ao czar e temiam o início de uma revolução popular no país. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento, deixou um saldo de cerca de 500 mortos e aumentou o descontentamento popular com o regime czarista. Pressionado pelo Domingo Sangrento, bem como pelas greves, comícios, passeatas e depredações que voltaram a ocorrer, o governo de Nicolau II prometeu reformas políticas, que ficaram conhecidas como o Manifesto de Outubro. Foram anunciadas o fim do absolutismo e a realização de eleições para formar uma Assembleia Constituinte, indicando a adoção da monarquia constitucional. No entanto, a única reforma que se concretizou foi a criação de um parlamento, a Duma, reunido pela primeira vez em 1906 sob a autoridade do czar. Posteriormente, restabeleceu-se o autoritarismo e multiplicaram-se os protestos populares. Em 1914, com o apoio de liberais e dos mencheviques, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, lutando contra as forças militares alemãs e austríacas. O envolvimento do país no conflito, contudo, expôs o despreparo do seu exército. Mais de 3 milhões de russos morreram nos 2 primeiros anos da guerra, o que só aumentou o descontentamento popular. Nicolau II não conseguiu alterar os rumos da crise econômica, social e política que afetava o país, agravada pelos esforços de guerra impostos à sociedade. Essa situação propiciou o reaparecimento dos sovietes e das rebeliões populares. Nas cidades, a situação era incontrolável. No campo, trabalhadores passaram a invadir as terras dos nobres. O quadro de convulsão social provocou a abdicação do czar em março de 1917. A implantação do socialismo. Com a Grande Revolução de Outubro, designação russa para a Revolução Bolchevique, os camponeses permaneceram nas terras invadidas e as fábricas foram entregues à administração dos operários. O povo ansiava pela solução dos graves problemas internos e criticava a permanência da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Diante das pressões, o governo Lenin assinou o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha, em 1918, retirando a Rússia do conflito mundial. Pelos termos do tratado, a Rússia cedeu ao governo alemão os territórios da Estônia, Letônia, Lituânia, Finlândia, Ucrânia e parte da Polônia.
Ainda em 1918, os bolcheviques oficializaram o Partido Comunista Russo. Com o tempo, ele foi controlando o poder político do país, e todos os cargos públicos passaram a ser exercidos por seus membros. Fiel aos princípios socialistas, Lenin estabeleceu o controle estatal sobre as atividades econômicas, nacionalizou os bancos e indústrias, confiscou a produção agrícola e igualou os salários. Essas medidas representaram o fim da economia de mercado e geraram sérias crises de abastecimento. Provocaram também revoltas de camponeses e de trabalhadores que não aceitavam o confisco e a igualdade salarial. O governo bolchevique não era unanimidade nacional. Segmentos sociais como a burguesia e nobreza mobilizavam-se para restabelecer o sistema capitalista no país. A disputa entre os diferentes projetos políticos que serviram de base para a Revolução conduziu o país à Guerra Civil, que durou de 1918 a 1921. Nela, a Guarda Vermelha combateu o Exército Branco, formado por opositores como burgueses, mencheviques e nacionalistas não russos que queriam um governo próprio. Os contra-revolucionários receberam apoio de países como Inglaterra, França, Japão e Estados Unidos, temerosos de que o socialismo se espalhasse pelo mundo. Após 3 anos de conflitos, a Guarda Vermelha derrotou os contra-revolucionários, abrindo caminho para a consolidação do socialismo no país. Em 1921, a vitória dos russos vermelhos na Guerra Civil iniciou nova fase na implantação do socialismo. A Rússia precisava recuperar o crescimento econômico, o que, segundo Lenin, somente seria possível adotando alguns princípios capitalistas. Assim, ele estabeleceu a nova política econômica, NEP, que combinava ideais do socialismo com algumas práticas do capitalismo, como o funcionamento de pequenas fábricas privadas, a liberdade de comércio interno, concessões a empresas estrangeiras e suspensão do confisco de propriedades. A NEP foi responsável pela recuperação parcial do crescimento industrial, agrícola e comercial da Rússia naquele momento. No plano político, Lenin concentrou-se na consolidação do socialismo, criando em 1923 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Essa aliança abrangia antigas regiões do Império Russo, que passaram a ser repúblicas federadas submetidas ao governo soviético sediado na Rússia.